As conquistas de Josué. Josué capítulo 1 ao capítulo 8. Clique no gostei, inscreva-se no canal e ative o sininho. E compartilhe esta mensagem. Bem-vindo ao canal Esperança em Deus. Eu sou Wilson dos Santos, comentarista, e eu quero neste momento orar com você, que Deus possa lhe abençoar neste momento. No momento que eu vou dirigir a oração a esse Deus maravilhoso. Senhor nosso Deus, nós neste momento pedimos a tua proteção no nosso dia a dia e também nos dê o entendimento da tua santa palavra. O assunto que eu vou falar neste momento seja para a honra e glória de ti e para a edificação de todos aqueles que ouvirem essa mensagem. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Josué capítulo 1, versículo 1 até o versículo 5. Ela diz assim, ó: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo o lugar que pisar a planta dos vossos pés, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Amém. Glória a Deus, né? O cristão precisa ser destemido, né? Ele precisa ser corajoso para vencer os obstáculos da vida, né? E isso acontece nos momentos que somos desafiados, né? Como no caso de Josué. Josué agora era o sucessor de Moisés. Veja bem a responsabilidade que estava em suas mãos. Guiar um grande povo até a Canaã. Eles teriam que atravessar o Jordão, né? E tomar posse daquela terra. Mas ali havia os habitantes do lugar. Não seria fácil, né, essa conquista. Mas Deus lhe garantiu essa vitória. Ele teria que somente tomar posse, né, dessa bênção que Deus estava colocando em suas mãos e na mão do povo, né? Aqueles que saíram do Egito, muitos morreram no deserto por 40 anos, né? Vai ganhando pelo deserto, mas agora Josué estava prestes a possuir aquilo que Deus tinha prometido a Moisés. Então, no verso aqui seguinte, no verso 6, Josué nos parece que ele estava amedrontado com tamanha responsabilidade. E não é para menos, né? Você ser um líder à frente, né, do povo ali, uma grande multidão, e ele teria que tomar todas as decisões ali, com alguns ali também que poderiam ajudá-los, né?
os príncipes, né, do povo, né? E assim Josué teria que organizar tudo para então partir para essa empreitada, que não seria nada fácil, né? Mas se Deus mandou, então vamos, né? Vamos em frente. Nós não podemos olhar para trás e ficar prostrado, né? Se Deus manda você fazer algo, faça. Mesmo que você não saiba fazer, mas Ele vai te capacitar para fazer. Então não devemos ficar com medo. Mas o medo vem mesmo. Às vezes quando você vai falar algo em determinado lugar, você pode sentir sim meio temeroso. Mas você precisa vencer, né? A gente tem que vencer o medo, vencer os obstáculos, né? E Deus estará conosco nas nossas jornadas espirituais. E assim, no verso 6, ele diz: esforça-te e tem bom ânimo. É uma mensagem maravilhosa, né? Esforça-te e tem bom ânimo. Quando a pessoa está meio cabisbaixo, desanimado, Deus fala assim: levanta-te, prossiga. Não fique dessa maneira. Então, veja bem, porque tu farás a este povo herdar. Veja bem o que está escrito aqui: a terra que jurei a seus pais, lhes daria. Então dependia agora da dedicação de Josué em sua liderança, né? Veja, não é tão simples assim. Então somente esforça-te e muito ânimo, não é pouco, muito ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Josué era aluno de Moisés, né? Ele era um observador, estava observando o que Moisés fazia e ele aprendeu. Mas aí quando chegou o momento de pegar o cargo, ele ficou temeroso, né? Então Deus animou ele, né? Motivou ele. Diz aqui, ó, diz assim: tenha bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda. Veja bem, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Então é dessa forma. Então, o caminho Deus ia apontar. O caminho não era fácil, mas Deus tornaria esse caminho fácil, porque ele estaria na frente, né? Para os israelitas era uma missão impossível. Enfrentar os cananeus, aqueles povos ali, era um obstáculo, era uma tremenda barreira mesmo, porque eles eram preparados para a batalha, era um povo muito instruído em guerras, e a cidade muito fortificada. Então era difícil mesmo penetrar as muralhas daquelas grandes cidades que havia em Canaã. Mas Deus prometeu e pronto. E aí o Josué precisaria mesmo de muita motivação para tomar essa cidade mesmo. As cidades, né? Não era uma só, tinha mais povos ali que deveriam ser desapossados daquela terra, né? Para que o povo de Israel pudesse morar naqueles locais, né? Diz aqui mais: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O sucesso depende da obediência a Deus, né? Então, se desviar a atenção da palavra de Deus, eles seriam derrotados por aqueles inimigos, né? Aquele povo que habitava aquela terra ali. Então,
Então, veja bem, a extensão da terra, Deus estipulou aqui, ele fala a extensão aqui, veja bem a extensão aqui. Deus disse a Josué que desde o deserto e do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir, serei contigo, como fui com Moisés. Não te deixarei, nem te desampararei. Então o termo da terra foi o que? Foi dito por Deus, até onde eles iriam tomar posse da terra, né? A extensão territorial, né? Que está escrito na Bíblia. É um trecho muito interessante na palavra de Deus, né? De Josué, capítulo 1, de 1 a 5, 6, 7, 8, né? Fala sobre o momento crucial em que Deus assegura a Josué sua presença e apoio incondicional, enquanto ele assume a liderança e conduz os israelitas para conquistar a terra prometida. Então dependia de Deus, totalmente de Deus, né? Essa promessa de que ninguém te poderá resistir é a reafirmação de que Deus estaria com Josué, como esteve com Moisés. Serve como um poderoso encorajamento para Josué. A mensagem central é sobre a fidelidade de Deus e sua disposição para acompanhar seu povo nas dificuldades e nos desafios que eles enfrentariam. Se Josué, né, continuasse tendo cuidado de obedecer a toda a lei que Moisés obedeceu e meditasse no livro da lei de dia e de noite, Deus faria ele prosperar em seu caminho e ele seria bem sucedido. Então é o texto de Josué capítulo 1, 7 a 8, né? Nós acabamos de ler. Que Deus enfatiza a importância de obedecer a lei e meditar nela dia e noite, né? É preciso meditar na lei dia e noite. A lei, Deus não deu a lei para que nós fôssemos salvos por ela, mas ela aponta o caminho da retidão, o caminho do sucesso. Quem obedece à lei de Deus é bem sucedido. Quem transgride a lei está sempre correndo das autoridades, né? Da polícia, né? É claro, né? Os transgressores da lei, eles têm que bolar planos para esconder da polícia, né? Agora, o povo de Deus que obedece os mandamentos de Deus, ele está livre de ser punido pela lei, né? Pelas autoridades que cumprem a lei, né? Então, a vantagem de obedecer os mandamentos de Deus é lucrativo, né? Porque você vive uma vida de honestidade, né? É claro que você, para obedecer a lei de Deus, você tem que gostar de Deus. Se você não gostar de Deus, você não vai obedecê-lo, né? É como a esposa, ela só procura agradar o marido se ela gostar do marido. Se ela não gostar, ela não vai cumprir, né, a aliança que fora feita por meio do matrimônio, né? Não vai cumprir. Então, assim é aqueles que obedecem a Deus. Que obedecem a Deus tem uma aliança com Deus. Aqueles que me amam guardam os meus mandamentos, como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Então, o sucesso está aí, né? Ninguém vai entrar no céu matando, roubando, adulterando, não. É transgressão da lei de Deus. Então, as pessoas vão entrar no céu
guardando os mandamentos de Deus mesmo. Mas ninguém vai entrar no céu também por merecer pelas obras, né? Eu vou entrar lá porque eu mereço entrar lá, porque eu fiz tudo certinho para entrar lá. Não. A Bíblia diz que nós vamos entrar por meio de Jesus. Se nós aceitarmos o perdão de Deus, aceitar seguir as orientações de Deus. Então, nós vamos viver uma vida feliz nas nações celestiais, a Canaã de Deus, né? Então, falou ao povo, né? Depois que recebeu orientações de Deus, Deus conversou com ele, animou ele, motivou ele, né? Então ele falou aos Rubenitas, aos Gaditas, né? E à meia tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, servo do Senhor, dizendo que o Senhor vos dá descanso e a terra. Josué capítulo 1, versículo 12 e 13. E assim Josué passou essa instrução, né, aos líderes do povo, porque não ia liderar sozinho, né? Teria outras pessoas para ajudá-lo nessa liderança, né? Para preparar o povo para a travessia do Rio Jordão. Nessa época o Rio Jordão ele transbordava. Ele era um rio largo, não era como hoje. Hoje o Rio Jordão praticamente está raso, né? Ele perdeu muito as suas águas, mas naquele tempo o rio era muito grande, né? E esse era um momento significativo, pois marca o início da conquista da terra prometida. É uma mensagem de preparação e confiança nas promessas divinas. Interessante também que fora dado também a orientação a Josué quanto às mulheres, às crianças, né? Que quando eles tomassem posse da terra, as mulheres, né, os esposos, né, com as suas mulheres, ficariam no lado de cá, né, do Jordão, com seus gados, porque havia ali pessoas que tinham muitas ovelhas, né? E o pasto no lado antes do Jordão parecia ser bem vantajoso, né? Para as ovelhas, criação de gado, né? E aí passou orientação, né? Josué já tinha passado, aliás, Moisés já tinha passado essa orientação para Josué, que havia sim a herança para essas famílias, né? E os homens passariam o Rio Jordão armados para a batalha. E os homens também poderiam ir também. As mulheres ficavam lá cuidando das ovelhas, quem sabe, né? E os homens passariam também para lutar, para ajudar os companheiros na batalha, né? Lutar para tomar posse da terra além do Jordão. Após atravessar o Jordão, eles tinham ainda que lutar para tomar posse do lado de lá do Jordão. Lá de cá, eles teriam obstáculo, mas lá de lá tinha também. Então eles tinham que tomar posse, né? Daquelas terras ainda que faltavam para serem tomadas, né? E assim, isso também é um texto referido, né? De Deuteronômio 3:20, onde Moisés está instruindo as tribos de Ruben, Gade e a metade da tribo de Manassés a ficarem na terra a leste do Rio Jordão, enquanto as outras tribos atravessam para a terra prometida. Essa passagem levanta algumas questões interessantes. Primeiro, Moisés realmente pensou nas mulheres e crianças? Alguns fazem essa pergunta, né? Embora as mulheres e crianças sejam mencionadas como as que devem ficar na terra a leste do Jordão, a passagem foca principalmente na preparação dos homens para a guerra. Alguns podem interpretar isso como um sinal de que as mulheres e crianças
eram consideradas menos importantes no contexto da conquista da Terra Prometida. Mas também é possível que Moisés estivesse simplesmente reconhecendo que as mulheres e crianças não eram adequadas para o combate. Pode ser, pode ser. A cultura da época não facilitava muito as mulheres, né? E muito menos as crianças, né? Aqui há várias teorias sobre por que Moisés decidiu que quase 3 tribos ficariam na terra a leste do Jordão. Uma possibilidade é que ele reconhecesse que elas precisavam de tempo para se estabelecer e cuidar de suas propriedades antes de se juntarem à guerra. É uma outra possibilidade. Outra possibilidade é que ele queria que essas tribos servissem como um escudo, né, para as outras tribos que estavam atravessando o Jordão. Isso são algumas suposições, né? Eu convido você a ler o livro Patriarcas e Profetas. Muito bom. Esse livro abre o leque, né? Dá uma luz mais profunda sobre esse assunto aí, né? Porque os historiadores, cada um fala uma coisa, né? De acordo com o seu ponto de vista, né? Mas às vezes pode ser que esse ponto de vista não coincide, né, com o que a palavra de Deus declara, né? Tem luz, né? Atrás de texto bíblico existe luz que às vezes eles não viram, né? A gente tem que procurar examinar as escrituras, né? O próprio Jesus mesmo disse: examinar as escrituras porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, né? E são elas que de mim testificam, que é a escritura que aponta para Jesus mesmo, testificam de Jesus. Então, é por meio do exame das escrituras, né, que a pessoa chega ao conhecimento da verdade espiritual. Concordar ou discordar faz parte da vida. Quem vai para uma guerra, ele precisa ter o quê? Ele precisa ter coragem e determinação. Não é tanto a força bruta, né, física. É claro que a força física ajuda muito, mas é preciso ter estratégia de batalha. Isso é parte da cabeça, né? Então, não é só da força física. Muitas vezes a pessoa é forte, mas é derrotado, né? Se não tiver uma boa estratégia de combate, ele vai ser derrotado facilmente. Mas nós sabemos que a Bíblia é inspirada, é de inspiração divina. O que Deus falou, pela fé, nós precisamos acreditar que isso aconteceu. Aí demanda fé. Não basta termos apenas um conhecimento cultural, né? Ajuda sim, é claro que você conhecer a cultura da época é muito importante, mas isso só não é o suficiente. E o que está por trás dessa cultura? Nós temos que entender o que está. E Deus, ele navega na história, você está entendendo? Deus, ele trabalha dessa forma. Ele usa a história para mostrar o seu poder. Então, a história do povo de Deus é a história linda, uma história rica, né? E nós precisamos mergulhar nesse conhecimento, né? Agora, no capítulo 2, versículo 1 até o 21, né? Aí se trata da prostituta Raabe. Veja bem, uma moradora de Jericó que escondeu os 2 espias enviados por Josué para espionar a terra e a segurança que havia naquele local, para facilitar a tomada de Jericó. Porque o israelita não conhecia nada ali. E assim, ele enviou os 2 espias, eles entraram na cidade, cautelosamente, mas alguém viu, né? Alguém viu eles entrando e denunciou ao rei. Falou assim: olha, vieram aí 2 israelitas para espiar a terra aí. Aí então o rei falou assim: então vai lá prende eles, vai lá e prende eles. Então a Raabe foi escondeu, né? Escondeu os 2 espias em sua casa
não temendo a própria vida, porque ela poderia perder a vida por causa disso, né? Os guardas foram bater logo na casa de Raabe. Aí ele falou assim, olha, você viu 2 homens aí que estavam espiando a cidade aí, israelita? Eles vieram a mim mesmo, vieram a mim, é o capítulo 2, que narra a história de Raabe, dizendo, esses homens entraram na minha casa para eu não os conhecia. E quando já ia escurecer, eles saíram e não sei para onde foram. Foi o que ela disse para os guardas, não? À pressa, pois os persegui. Se os alcançares, alcançai-os. E os homens da perseguição foram para fora da cidade, para o caminho do Jordão, e a cidade foi fechada, e não os encontraram. E os homens voltaram a Jericó e disseram ao rei, nós estivemos na terra e não encontramos nenhum homem. Todos os portões da cidade estavam fechados, diz que saímos, até que voltamos. Isso foi o que os guardas disseram, né, para o rei, né? Então, a história de Raabe, ela é muito interessante, né? E cheia de risco também, né? É um exemplo de fé e coragem dessa mulher, né? De esconder esse espia. E ela é lembrada como uma mulher que salvou sua família e ajudou Israel a conquistar a terra prometida. Ela é um exemplo de como Deus pode usar pessoas improváveis para cumprir seus propósitos. Então, para Deus não existe obstáculo, impossibilidade, né? Porque ele pode usar quem ele quiser, até a prostituta ele pode usar, né? Desde que ela esteja disponível, que ela aceite o plano na vida dela, Deus vai usá-la, é claro, né? E é o que aconteceu com Raabe. Ela foi até inteligente, né? Ela sabia que aquele povo ia perder a batalha mesmo, que ele não ia vencer o Deus de Israel, né? Que ela tinha ouvido falar da abertura do Mar Vermelho, né? Algumas informações tinham sido passadas ali na cidade, né, de Jericó, né, das façanhas do povo de Deus em atravessar o Mar Vermelho, né? E eles já estavam até amedrontados mesmo, com medo de uma invasão mesmo do povo israelita, né? Mas a mulher foi corajosa. Aqui mostra a importância da inteligência e da espionagem na guerra, né? Os espias de Josué forneceram informações essenciais que ajudaram Israel a planejar sua conquista de Jericó, né? A conquista de Jericó, no capítulo 2, é um prelúdio para a conquista de Jericó, que é narrada nos capítulos seguintes. Raabe desempenhou um papel crucial na queda da cidade, e sua fé e lealdade a Israel tiveram um impacto significativo no destino da cidade. E ela também salvou sua vida e a seus familiares também, né? De serem mortos como aquele povo foram mortos ali naquela cidade, né? Aí os 2 espias tinham prometido antes, né, que se ela cooperasse com eles, né, ela não seria morta, nem ela nem seus familiares. Mas eles falaram para ela, você coloca um cordão de escarlate, né, na janela. Quando o soldado vê aquele que foram tomar até e vê aquele cordão ali, então você estaria protegido, né? Era um sinal, uma aliança, é um acordo que tinha feito entre ela e os espias, né? Foram feitos esse acordo. Então, ela cumpriu o acordo. Quando o exército atacou a cidade, né, foi um evento até grandioso, né? Lá, os sacerdotes
atravessaram, eles prepararam primeiro, ó, santificai. Josué falou com o povo, santificai porque em 3 dias nós vamos atravessar o Jordão. Então, é preciso de uma preparação para fazer esse trabalho, né? Fazer essa batalha tem que ter um preparo, né, espiritual. E eles se prepararam ali nesses 3 dias, né? E até receberam instruções também de Josué, falou assim, olha, você vai ter que fazer assim e assim. Ou seja, quando os sacerdotes pegarem a arca, subir com a arca, aliás, levantar a arca e caminhar em direção ao Jordão, vocês vão atrás dele. Mas afastar 2.000 côvados, né? Longe da arca. Vocês vão acompanhando ali, não se aproxime da arca, porque da palavra de Deus é dito que quem aproximasse da arca certamente seria eliminado, né? Que a arca representava ali o poder de Deus. Então, quando os sacerdotes entraram na água do Jordão, veio um grande milagre, como aconteceu lá na saída do Egito, né? No Mar Vermelho. A água do Jordão abriu e eles atravessaram ali, né? Quando chegaram na margem, eles escolheram ali 12 pedras, né? Para levar como um memorial, né? Ali da travessia ali do Jordão, né? E atravessaram em direção à cidade de Jericó. E ali circularam a cidade 7 vezes. E a ordem dada era, qual era a ordem dada? É que eles deveriam o quê? Tocar a trombeta. Veja bem, vocês vão, né? Circula a cidade. Vou até examinar as escrituras aqui para passar mais informação para você, né? Diz que Josué levantou de madrugada e partiram de Sitim, ele e todos os filhos de Israel, e vieram até ao Jordão. Veja bem, no capítulo 3. E passai adiante deste povo. Eles iam na frente, né? O sacerdote com a arca da aliança. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando diante do povo. E o Senhor disse a Josué, a direção divina aí presente aí, ó. Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Amém, né? Então, Deus estava mesmo incentivando, motivando, né? Fortalecendo aquele povo, né? Para que o povo pudesse o quê? Tomar posse daquela grande cidade, que era a cidade de Jericó, totalmente fortificada. A altura do muro era muito alta, né? Jamais poderiam eles subir para tomar posse dessa cidade, porque os soldados ficavam por cima do muro para proteger. Era uma grande fortaleza essa cidade, né? Mas Deus quebra muro. Para Deus não tem nada impossível. Ele quebra fortaleza. Ele abre porta. Aonde as portas estão fechadas, ele abre as portas, né? Se não tem outro caminho para passar, passa por cima das águas. Jesus caminhou por cima das águas, né? Não tem outro meio, atravessa o fogo. Os 6 jovens lá de Babilônia atravessou, entrou no meio do fogo, na fornalha ardente. Deus fecha a boca de leão. Para Deus não tem momento ruim, não. Deus está sempre protegendo o seu povo, aqueles que lhe obedecem, né? Que aceitam as suas orientações. A pessoa precisa estar santificado para assumir a obra do Senhor. O que é ser santificado? É ser separado para Deus. Você tem que se separar para Deus. Não é uma pessoa isenta de pecado, não. É uma pessoa que deseja estar fazendo algo para Deus e ama a Deus e quer fazer o melhor para oferecer a Deus. E Deus aceita esse melhor porque ele conhece os corações, né?
Então, se ele conhece os corações, ele sabe quem é que está fazendo certo ou está fazendo errado, né? Nós não sabemos, mas Deus sabe, né? Eles não deveriam tentar invadir os portões com a arma lá para invadir, não. Eles tinham que seguir as orientações, né? Diz mais Josué no versículo 10, nisso conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente lançará de diante de vós aos cananeus, os girgazeus, aos amorreus e os jebuseus. Eram os povos que haviam naquela terra, né? Cananeus, ferezeus, girgazeus, heteus, né? Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora, outra orientação aqui, 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor de toda a terra repousa nas águas do Jordão, elas se separarão, as águas, né? As águas do Jordão se separarão, e as águas que vêm de cima pararão, amontoadas. Quer dizer que é como aconteceu no Mar Vermelho, né? Esse poder tornou-se repetir. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levaram o sacerdote a arca da aliança adiante do povo. E quando os que levaram a arca chegaram ao Jordão e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da ceifa. Veja bem. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que está no lado de Sartã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado. Foram de todos separadas. Então passou o povo em frente de Jericó. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha às Campinas de Jericó. 40.000 homens é muito homens mesmo, né? Não são poucos, né? Para essa batalha. Naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué diante dos olhos de todo o Israel, e temeram-no, como haviam temido a Moisés todos os dias da sua vida. Falou, pois, o Senhor a Josué, dizendo, dá ordem ao sacerdote que levem a arca do testemunho que subam do Jordão. E deu Josué ordem ao sacerdote, dizendo, subi do Jordão. E aconteceu que, como os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor subiram do meio do Jordão, e as plantas dos pés dos sacerdotes se puseram em seco, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar normal, né? Voltou no normal, como antes, né? Subiu, pois, o povo do Jordão no dia 10 do mês primeiro, e alojaram-se em Gigal, do lado oriental de Jericó. E as 12 pedras que tinham tomado do Jordão, levantou-as Josué em Gigal, e falou aos filhos de Israel, dizendo, quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo, que significam essas pedras? Farei saber a vossos filhos, dizendo, Israel passou em seco este Jordão. No capítulo 5, veja que o assunto é extenso, eu estou resumindo aqui. Interessante que mesmo depois que atravessou o Jordão, ainda aqui diz assim, no capítulo 5, verso 1, e sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passasse.
desfaleceu-se-lhes o coração, e não houve mais ânimo neles, por causa dos filhos de Israel. Então eles tiveram medo porque ficaram sabendo que Deus tinha aberto o Rio Jordão, né? Então ali eles ficaram amedrontados, né? Diante do poder de Deus, né? Que estava guiando o povo de Israel. Versículo 10. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gigal, celebraram a Páscoa, no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. E ao outro dia, depois da Páscoa, nesse mesmo dia, comeram do fruto da terra, pães sem fermento e espigas tostadas. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra. E os filhos de Israel não tiveram mais maná. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Veja o medo do povo lá, estava mesmo ali, acuado ali dentro mesmo, não podia sair, né? Porque com medo de serem mortos, né? Então disse o Senhor Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade. Veja bem como é a estratégia de guerra, diferente da de hoje, né? Aqui, ó. Rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. Quer dizer que eles tinham que ficar ali rodeando a cidade 6 dias, sem fazer nada, só se segurando. E o povo lá de cima olhando, você devia pensar assim, ó, que o povo deve ser, que estão querendo tomar a cidade na marra, assim, querendo invadir a cidade. Eles é doido que tentar isso aí, né? Mas eles continuaram circulando a cidade 6 dias. Veja bem, se cumprir a ordem, era 6 dias. Se fosse 5 dias, não daria certo, não ia funcionar, né? Então tinha que ser 6 dias mesmo aqui. E 7 sacerdotes, veja bem, a prescrição, o que era aqui, ó? E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiros adiante da arca, e no 7º dia, no último dia, no 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes. No 7º dia tinha que rodear a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se prolongadamente a buzina de carneiro, ouvindo voz o seu sonido, todo o povo gritará com grande brado. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Então, essa era a instrução dada. Quer dizer, eles não tinham que tentar arrombar portão nem nada disso. Eles tinham que sair, circular a cidade, no 7º dia, rodeava 7 vezes, tocando as trombetas, né? Tocavam as trombetas, né? E assim eles iam conseguir penetrar na cidade, que Deus ia fazer uma abertura ali, né? Derrubava os muros e eles poderiam passar e tomar posse da cidade. Então Josué, filho de Num, chamou o sacerdote e disse: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodear a cidade, e quem estiver armado, passa diante da arca do Senhor. E assim eles fizeram. Porém, ao povo, Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritareis, veja bem, não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai. Então gritareis. Quando Josué dessa ordem, pode gritar, gritai. Aí todos gritavam, né? E fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez, e entraram no arraial, e ali passaram a noite. Depois Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor,
E os 7 sacerdotes que levaram as 7 buzinas de chifres de carneiro adiante da arca do Senhor, iam andando e tocando as buzinas. E os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas. Assim rodearam outra vez a cidade. No segundo dia voltaram para o arraial. Eles rodeavam a cidade tocando as buzinas e voltavam para o arraial. Assim fizeram 6 dias. Eles iam de manhã, tocavam a buzina, voltavam para o arraial. Ia lá, tocava a buzina até completar os 6 dias, né? E sucedeu que ao 7º dia, o sábado, no dia de sábado, né? 7º dia, madrugaram ao subir da alva. E da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. Num dia de 7º dia, dia de sábado, rodearam 7 vezes a cidade. E sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém, a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Aí Raabe agora recebeu sua recompensa, né? Sua família também, né? Então, somente guardai-vos do anátema. Havia essa recomendação, né? Anátema é aquilo que é amaldiçoado por Deus, né? Para que não vos metais em anátema, tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel e os perturbeis. Porém, toda a prata e o ouro, os vasos de metal e de ferro, são consagrados ao Senhor. Isso aí poderia levar, porque não podia pegar roupa, era aquelas capas, lindas, aquelas capas que tinha lá, né? Outros tipos lá de joias, colares, essas coisas, né? Consagrado ao Senhor. Prata e ouro, vaso de metal e de ferro, são consagrados ao Senhor. Irão ao tesouro do Senhor, que ficava no santuário, né? Lá, então, gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande brado, e o muro caiu. Oh, glória a Deus, né? O muro caiu abaixo, e o povo subiu a cidade, cada um em frente de si. E tomaram a cidade, e tudo quanto havia na cidade, destruíram, totalmente ao fim da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, até o boi, e gado, miúdo e ao jumento. Então, são coisas até contraditórias, né? Que matou até criança que morreu, mas Deus conhece, aquele povo ali, eles rejeitaram a Deus, né? Eles já conheciam a Deus, então aquilo era ensinado para as crianças também sobre tais procedimentos, né? E aquelas crianças seriam também um inimigo do povo de Israel no futuro também. Eles iam procurar ali se armar, ou arrumar ali uma revolta ali, unia com outros povos, e seria um obstáculo. E Deus, sabendo disso, então ele falou com Israel para eliminar todos ali, né? Parece uma ordem arbitrária, parece, mas não. Deus, quando ele age, ele conhece tudo que vai acontecer no futuro, né? Então, nós, para ver, achamos estranho uma ordem dessa, mas para Deus
Deus sabe o que faz, né? Nós temos que aceitar o que está escrito, né? Mas sempre tem aquela pessoa, veja bem, no capítulo 7, que transgride as ordens de Deus. Ele tem, como diz por fala aí, tem ambicioso, né? Ele não pode ver coisas assim que ele quer passar a mão, né? Que ele quer levar para si, né? Que passa por cima de tudo e de todos para conseguir as coisas, né? Aí o que aconteceu com Acã, um sujeito chamado Acã, né? Guarda isso na sua cabeça, Acã. E no capítulo 7 diz assim que transgrediram os filhos de Israel no anátema. Veja bem, por causa de Acã, o povo de Israel foi amaldiçoado por Deus, por causa de Acã. Porque Acã, filho de Carme, filho de Zabide, filho de Zerá, como fala sempre que é a descendência, né, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, do lado oriente de Betel, falou-lhes, dizendo, subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. Como eles fizeram lá em Jericó, eles subiram lá para espiar outra cidade, para tomar ela também, né? Só que aí, o que aconteceu aí? E voltaram a Josué, veja bem, e voltaram a Josué e disseram-lhe, não suba todo o povo, subam uns 2.000 ou 3.000 homens para ferir a Ai. Não fatigueis ali a todo o povo, porque poucos são, né? Diz para Josué, poucos são. E Josué concordou, né? Concordou, bom, sendo assim, né? E ali subiram aí. Subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Eles foram derrotados. Lá eles foram derrotados. Por que será que eles foram derrotados lá, né? Eles subestimaram o inimigo. Acharam, não, podemos derrotar isso aí, porque nós derrotamos lá de Jericó, vamos derrotar. Daqui é mais fácil, né? Tem poucas, o muro não é tão alto assim, vai ser uma moleza para tomar a cidade, né? E aí eles encontraram pedreira lá, não foi fácil. Aqui diz aqui, ó. E os homens de Ai feriram deles uns 36, e os perseguiram desde a porta até Semarim, e os feriram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Viu como que era? Agora, quem era vencedor passou a ser vencido. Então, porque eles não obedeceram totalmente o que Deus tinha mandado para que eles fizessem, né? Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra, sobre o seu rosto, perante a arca do Senhor, até a tarde. Ele e os anciãos de Israel se deitaram pós sobre as suas cabeças. E diz Josué, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar a esse povo Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Antes nos tivéssemos contentado em ficar além do Jordão. Aí Josué lamentou essa derrota, né? Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. Então, que farás o teu grande nome? Que fará o teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué, levanta-te, porque estás prostrado, assim sobre o teu rosto. Aí Deus disse para Josué, por que você está dessa maneira? Israel pecou. Mas como pecou? Mas foi dada tanta instrução, mas será que eles não obedeceram? Alguém aí não obedeceu? Israel pecou e transgrediram a minha aliança que lhes tinha ordenado e tomaram do anátema.
furtaram, mentiram e debaixo da sua bagagem o puseram. Deus sabe todas as coisas, pois sabe até que foi estar debaixo da bagagem, aqui que eles pegaram lá. Aqui. Por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, virar as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não sereis mais olha, veja bem, não serei mais convosco, se não desarraigar o anátema do meio de vós. Quer dizer que eu não estarei mais com vocês. Vocês vão ficar por conta própria. Se vocês não descobrirem aonde está aquilo que eu falei para vocês não tirar. E aí acontece que agora Josué ficou ali apertado, né? Não sabia onde estava. Ele tem que fazer uma investigação, né? Também ali dentro do povo de Deus. Né? Amanhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos. E será que a tribo que o Senhor tomar se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor tomar se chegará por casas, e a casa que o Senhor tomar se chegará homem por homem. E será que aquele que for tomado com o anátema, com aquilo que foi amaldiçoado por Deus, será queimado a fogo, ele tudo quanto tiver, porquanto transgrediu a aliança do Senhor e fez uma loucura em Israel. Fez uma loucura em Israel, veja bem. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel, segundo as suas tribos, a tribo de Judá e todas as outras tribos, né? E chegou e fazendo chegar, lá no versículo 18, e fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carme, filho de Zabide, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, peço-te, glória ao Senhor Deus de Israel, faz confissão perante ele e declara-me agora o que fizeste, não o ocultes. Né? E respondeu Acã Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos, né, uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro, do peso de 50 ciclos, cobicei-os e os tomei. E eis que estão escondidos na terra, veja bem, no meio da minha tenda, e a prata por baixo dela. Então ele tinha cavado ali, colocou ali na terra, né, a prata e o ouro, e colocou a capa lá debaixo, né, tudo lá na tenda, escondido lá, né. Então José enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda. Estava lá, tudo lá. E a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a toda a tribo de Israel, e as puseram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, a prata, a capa, a cunha de ouro, seus filhos, suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo quanto ele tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. E disse Josué: por que nos perturbaste? O Senhor te perturbará nesse dia. E todo Israel o apedrejou, e os queimaram a fogo, depois de apedrejá-los. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. Assim o Senhor se apartou do ardor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor.
até o dia de hoje, o Vale de Jacó. Veja bem. Então, e assim, depois que fez resolveu o problema ali no acampamento, Acã pagou pelo que ele fez lá de errado, né? E assim, então disse a Josué, né? Novamente o Senhor disse a Josué: não temas e não te espante, toma contigo toda a gente de guerra e levanta-te sobe a Ai. Olha a cidade dos amorreus, né? Ai, olha, que te tenho dado na tua mão o rei de Ai e o seu povo, e a sua cidade e a sua terra. Assim farás, pois, a Ai e ao seu rei, como fizeste a Jericó e ao seu rei, salvo que para vós tomareis os seus despojos. Aí já foi diferente, Deus mandou, pode tomar o seu despojo. Era como diz, o despojo de guerra, né? Tomareis do seu despojo o seu gado, pois põe emboscada a cidade por detrás dela. Então Josué levantou-se e toda a gente de guerra para subir contra Ai, e escolheu Josué 30.000 homens valorosos e enviou-os de noite. E deu-lhes ordem, dizendo: olhai, ponde-vos de emboscada contra a cidade, por detrás dela, não vos alongueis muito na cidade, e estai todos vós atentos. Porém, eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade. E será que, quando nos saírem ao encontro, como antes, fugiremos diante deles. Aí a estratégia de Josué. Ele saía correndo, né? Fugia diante dele, mas já tinha um esquadrão lá atrás, um exército lá atrás para atacar por trás, né? Eles achavam que o exército estava na frente, mas tinha outro lá atrás, então usaram uma estratégia. E assim aqui, ó, deixai-os por sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade, porque dirão: foge diante de nós como antes, assim fugiremos diante deles. Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor, vosso Deus, vos-la dará nas vossas mãos. Então eles atacariam a cidade, e a cidade ficava indefesa, porque eles tinham idratado o povo de Israel, né? Os que foram na frente, né? E aí a cidade ficava desprotegida. Então eles voltaram e tomaram a cidade. Aqueles que estavam atrás tomaram a cidade, né? Eles eram para ter vencido antes, né? Atrasaram por causa de atrasou tudo, né? Atrasou e podia ter tomado posse dessa cidade. Isso é por causa da desobediência de um homem só, né? E assim, eles resolveram obedecer a Deus, aí as coisas aconteceram da maneira que foi planejada. E assim a história de Josué, ela é muito interessante, né? As pessoas poderão vencer se estiverem ao lado de Deus, mas tem que cumprir o que Deus manda. Mas Deus, ele quer que todos sejam salvos. Por isso ele enviou Jesus, morreu na cruz por nós, né? É claro que eu estou falando aqui no livro do Velho Testamento, de Josué, mas ele serve também de exemplo para nós que vivemos nesses últimos dias, né? Que Deus aceita o coração obediente, o coração disposto a se render às ordens de Deus, né? A ser consagrado por Deus. Então Deus manda o seu Santo Espírito, o Espírito Santo, para nos orientar, nos mostrar o pecado. E uma vez que nós sabemos o que é errado, nós temos que abandonar o pecado. Não podemos acariciar o pecado, ter um pecado de estimação na nossa vida, né? Então, nós temos que abandoná-lo. Pelo poder de Deus, é claro que nós não temos poder em nós mesmos para nos libertar do pecado, mas Deus nos dá o poder que se encontra em Jesus para a purificação de todos nós.
Que Deus te abençoe neste momento. Se você gostou deste assunto, né, essa história de Josué, clique ali no gostei, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe essa mensagem. E faça outra coisa também, comente essa história que eu gostaria de conversar com você um pouquinho ali, de interagir com você. Quero conhecê-lo um pouco mais, né? Então, eu agradeço a você e até o próximo vídeo. Até lá, se Deus quiser.